E o diabo veio o quê? Distorcendo, presta atenção. O diabo sempre ele distorce as coisas. O diabo ele sempre vem distorcendo. Para nós termos um conceito equivocado de Deus. Quantas pessoas que às vezes o diabo, ele tem colocado na mente daquela pessoa. Você errou, você sabe que você errou. Você sabe que você falhou. E a pessoa ela fica envergonhada. A pessoa acha que por causa da falha dela, ela acha, realmente eu falei, pisei na bola. Realmente eu não mereço ser chamado de discípulo do Senhor. Realmente eu não sou digno de ser um adorador do Senhor. Mas por que ele cai nessa avaliação? Conceitos que estão na mente. Conceitos que estão no seu pensamento. Irmãos, existem pessoas que elas estão sim fora da vida da igreja, conhecendo o Senhor, experimentando os poderes vindouros da vida do reino de Deus, conhecendo a palavra, mas ela está fora do propósito, porque ela se sente constrangida, ela se sente envergonhada de voltar. Por que ela se sente envergonhada de voltar? Uma mentira, que a Bíblia chama de sofisma, uma fortaleza foi colocada na mente dela. Você não merece voltar. Parecendo que o Senhor é um Deus irado, enraivecido, está lá no céu com um cajado, querendo condená-la. Por isso que nós temos que conhecer o coração de Deus, porque da parte de Deus, sempre está disposto à restauração, à reconciliação e à intimidade. E é isso que eu quero nessa manhã mostrar para os irmãos, a história de alguém assim, que na Bíblia você vê que era alguém assim, muito intenso. Que as suas palavras, num certo momento, antes do Pentecostes, as palavras dele traduziam a intenção. Mas quando ele foi praticar, ele não praticou aquilo que ele falava. E aí o que aconteceu? Ele ficou mal na situação, ficou constrangido com a situação, e ficou debaixo de um espírito de culpa e condenação. Mas aí o Senhor, prontamente, irmãos, presta atenção, isso é uma coisa muito poderosa. O Senhor prontamente, rapidamente está trabalhando para que haja o quê? A restauração da intimidade. O Senhor não é aquele que fala, deixa isso aí na geladeira um ano, e aqui um ano eu volto para ver o que a gente vai fazer. Não, houve a queda, houve o pecado, rapidamente o Senhor vem para quê? Reconciliar, restaurar e fortalecer e encorajar. Esse é o Senhor, irmãos. Esse é o coração do nosso Pai. E o texto que eu quero usar como exemplo, os irmãos, está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16. E essa história, nos 4 evangelhos, ela é contada a mesmo contexto. Mas o Espírito Santo, ele faz questão de cada um dos livros, a descrição, a narrativa do contexto, seja apontada de maneiras diferentes. Então, no livro de Mateus, a mesma história, o Espírito Santo faz consideração de colocar mais foco num detalhe. No Evangelho de Lucas, foco em outro detalhe. No Evangelho de João, em outro detalhe. E no Evangelho de Marcos, essa história, o detalhe, o foco é uma simples palavra, mas é uma palavra de restauração, de encorajamento. E aqui eu quero então que os irmãos abrem então, Marcos capítulo 16, você abrindo a sua Bíblia nessa manhã, Evangelho de Marcos capítulo 16, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, quem achou diga amém. Aleluia, então vou à leitura. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. Diziam umas às outras: quem removerá a pedra do sepulcro? Olha que essas mulheres eram mulheres de Deus, irmãos. Estavam indo lá para visitar o corpo do Senhor, pegaram óleo, unguento, ungido,
estavam com a intenção de embalsamar o corpo do Senhor, ungir o Senhor. Mas quem falou? Há uma pedra lá que nós, 3 mulheres, nós não vamos ser capazes de remover, um obstáculo. Mas elas foram, fé. Isso demonstra fé, demonstra amor, demonstra disposição. Essas mulheres aqui, irmãos, são dignas de ser mencionadas. Foram as primeiras mulheres que, após a morte do Senhor, foram saber o que estava acontecendo com o nosso Senhor. Mas olha o obstáculo que elas estavam. Então elas estavam preocupadas. Há um obstáculo. Mas o obstáculo não fez elas mudar o quê? O foco, o objetivo de estar com o Senhor. Nem que seja apenas com o corpo do Senhor. Apesar que o Senhor tinha profetizado. O Senhor deixou sinais das que Ele ia ressuscitar. E onde Ele ia encontrar com os discípulos. Mas essas mulheres foram ao encontro. Amém, meus irmãos? Olha o verso 4. Olhando, porém, viram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com manto branco, e ficaram espantadas. Ele disse: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressurgiu, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, portanto, dizei aos seus discípulos e a Pedro: ele vai adiante de vós para Galiléia, e lá os verei, como ele vos disse. Amém? Vamos pôr a mão no nosso coração, vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir que o Senhor fale conosco nessa manhã, por meio da sua palavra. Pai, obrigado por essa manhã, te apresentamos essa ministração dessa palavra. Eu creio que é uma palavra de cura, de restauração, de alinhamento do nosso coração com o Senhor. Abre os nossos olhos nessa manhã, dai-nos colírio espiritual, o espírito de sabedoria, de compreensão, entendimento da parte do Senhor, que nós não tenhamos apenas uma mente natural, dá-nos a mente do Senhor. E creio, Senhor, que através dessa palavra, a nossa vida será profundamente marcada, abençoada e transformada em nome de Jesus. E assim, nessa manhã, eu abro meu coração e a minha mente para receber a ministração da palavra de Deus em nome de Jesus. Então, é um contexto, irmãos, que você conhece essa história. E a Bíblia é um livro tão maravilhoso. Você vai servir o Senhor, e talvez você já viu inúmeras ministrações a respeito disso. E pregação não é procurar uma novidade. Não é novidade, nós queremos as boas novas do Evangelho. É ver o coração do Senhor através da sua palavra. E aqui, irmãos, as mulheres vão até onde que estava Jesus sepultado. Quando elas chegam lá, como os irmãos viram, havia uma preocupação, havia uma pedra muito grande. Primeira coisa que elas observaram, a pedra foi removida. Algo extraordinário aconteceu. Mas quando elas chegaram, elas relatam que era um jovem. Era um ser angelical, era um anjo. Outras traduções falam que é o anjo assim, gloriosos, irmãos. Não era qualquer tipo de anjo. Mas isso é algo tão poderoso que quando nós amamos o Senhor, acima de qualquer coisa, irmão, você não está preocupado em ver anjo. Apesar que são seres bonitos. Anjos são seres bonitos, é uma experiência realmente extraordinária. Você tem uma visão aberta e você vê os anjos do Senhor. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa em derredor daqueles que o temem. Então, o homem e a mulher que temem ao Senhor, pelo menos você tem um anjo ao seu serviço. Diga glória a Deus por isso. Você tem noção quantos anjos do Senhor estão nessa manhã, nesse lugar? Então assim, você nem precisa ver, você precisa crer na verdade da palavra. São os anjos do Senhor que estão ao nosso serviço. E os anjos foram ali em mandato do nosso Deus, debaixo de um decreto divino da parte do Pai, para simplesmente comunicar aquelas mulheres. Aquelas mulheres chegaram ali na madrugada, e o anjo estava ali prontamente para comunicar: olha,
vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, mas ele não está aqui. Ele ressurgiu, ele experimentou a ressurreição. E ele manda avisar, fala para os discípulos da sua ressurreição, e principalmente a Pedro. A Pedro. Então, quando você vai ler um texto e falar, qual que nesse contexto é a frase mais importante? E a Pedro. E aqui nós vamos nos identificar esse significado. O porquê que isso é impactante, né? Que as mulheres estavam lá e elas viram, ele falou, entra lá, olha, ele não está mais lá, o corpo não está lá, o seu Senhor não está morto, ele ressuscitou. Diga glória a Deus, irmãos. Essa é a certeza, essa é a certeza. Falou, olha, fala para eles que ele ressuscitou e que vão para a Galiléia, conforme ele tinha dito, ele vai encontrar com eles lá. Os irmãos sabem, o próximo domingo, o Senhor, ele encontra com os discípulos. Porque os discípulos, debaixo de uma palavra, todos acreditaram nessa palavra. Todos acreditaram. Ao ponto que foram, quem que duvidou da palavra? Um só, Tomé. Que no dia que o Senhor teve a primeira aparição, quem não estava lá? Tomé, mas os demais estavam. E um desses que estavam lá, que é Pedro, foi aquele que o Senhor falou especificamente, mandou afirmar, o Espírito Santo, olha, fala para os meus discípulos estarem lá, principalmente a Pedro. Pedro precisa estar nessa reunião. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você, quando você vê todo esse contexto, isso enche os nossos olhos de lágrimas, porque o Senhor poderia ter dito assim, mas ele não falou, olha, manda chamar os meus discípulos, e João, porque João ele relatava, eu sou discípulo amado, ele se referia como alguém que era amado, o Senhor não mandou falar, chama o meu discípulo amado, João, não, a Pedro. O Senhor não falou, olha, chama aquele meu discípulo, porque eu sei que ele vai duvidar no coração, ele vai ter dúvida da minha ressurreição, chama os discípulos e principalmente Tomé. Não, o Senhor não falou isso. O Senhor também não falou assim, olha, chama os meus discípulos, chama as pessoas mais necessitadas. Não, não falou isso. O Senhor também não falou, chama os meus discípulos e chama os melhores discípulos. Não, o Senhor falou, chama os meus discípulos e a Pedro. Agora, pastor, por que isso? O que havia diferente em Pedro dos demais? Quem que era Pedro? E é interessante, irmãos, que os evangelhos, eles nos mostram algumas características de Pedro, antes do Pentecostes. Os irmãos lembram que os discípulos, o Senhor veio após a sua ressurreição, soprou sobre eles o Espírito Santo, e eles nasceram de novo, amém, meus irmãos? O Espírito que era prometido. Por que o Espírito Santo não tinha descido sobre os discípulos? Porque o Senhor falou, olha, importa que eu vá, para que venha o Consolador, para que venha o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele não podia vir antes dos discípulos, porque primeiro o Senhor, ele tinha que morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Diga glória a Deus por isso. Mas é uma vez que houve a ressurreição do Senhor, ao Senhor vem que o Senhor vai, sopra o Espírito, eles nascem de novo, são nova criatura. Então essas características que nós vamos observar na vida de Pedro, é antes dele ter experiência do novo nascimento, é antes também da experiência do Pentecostes, onde os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Mas aqui, irmãos, nos mostra o processo na queda de uma pessoa. E é importante que você vai observar 4 características da queda da vida de Pedro. Então, primeira característica, Pedro, ele tinha uma característica, ele era alguém autossuficiente. Irmãos, Pedro, ele confiava muito nele. Ele era alguém que achava que ele era o melhor. Ele se achava o melhor. Ele é aquele que dava a palavra de falar, eu vou fazer porque eu vou fazer. Eu me conheço. E porque eu me conheço, eu vou fazer. Só que, irmãos, presta atenção. Havia nisso não uma confiança em Deus, mas uma confiança na carne dele. Era uma força na carne. Era a fé dele até aquele momento era uma fé embasada nele humanamente. E Deus sabe, irmãos, presta atenção,
essa experiência de Pedro, era necessário ele ter essa experiência, dessa frustração, porque lá na frente o Senhor convida Pedro para ser o quê? O pastor da igreja, o bispo da igreja. E Pedro precisava ser um homem experimentado. Até então aquele era um neófito. Por que ele era neófito? Neófito na fé, porque a fé dele estava baseada na força dele. E o Senhor queria ensinar para Pedro: Pedro, a sua fé, a sua confiança, a sua dependência precisa estar em mim, porque Deus é bom. Diga amém por isso, irmãos. Mas olha que interessante, eu quero ler alguns versículos, irmãos, para mostrar isso. Então, Mateus capítulo 26, vamos ler algumas referências bíblicas. Mateus 26, versículo 31 ao 35, amém? O Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 31 ao 35, diz assim: então Jesus lhe disse: todos vós, esta noite me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho dispersarão. Depois de ressuscitar, porém, irei adiante de vós para Galileia. Pedro lhe diz: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, nunca te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, Pedro, ele usa uma afirmação forte: nunca vou errar, nunca vou falhar. Mas o que aconteceu? Ele errou, ele falhou. Mas por que ele tinha essa postura, irmãos, de afirmação assim? Autossuficiência. E isso, irmãos, é algo assim, está completamente relacionado à altivez. Ou aí outra característica de Pedro era alguém que ele queria vencer na força da carne dele. Lá no Evangelho de Mateus, e observe, irmãos, é uma questão sequencial. É uma questão sequencial. Autossuficiência, exercitar a força natural. Então ele naturalmente ele está agindo. Aqui em Mateus capítulo 26, versículo 47 até o 51, que diz: enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão, com essas espadas e varas, e enviadas pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos do povo. O seu traidor dera-lhes um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se Jesus, ele disse: eu te saúdo, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? A graça de Deus. O Senhor estava dando oportunidade para ele arrepender, irmãos. O Senhor já sabia de tudo. Por que você veio aqui, meu amigo? Amigo, hein? Jesus sabia que ele ia trair, mas que ele falou: amigo. Jesus é hipócrita, irmãos? Não. Ele não fala da boca para fora. Se ele falou que ele era amigo, no coração de Jesus, ele considerava ele como um amigo, mesmo sendo ele aquele que ia traí-lo. Foi uma escolha de Judas, mas não foi escolha de Jesus. Até aquele momento que ele estava ali, o Senhor até o último momento estava dando a oportunidade. Mas Judas, o que ele fez? Traiu o Senhor. Traiu o Senhor. Mas continuando, então aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Diga misericórdia, irmãos. O homem era brabo. Pedro era brabo. Então, olha, irmãos, presta atenção. Primeiro momento, Jesus fala: olha, irmãos, eu vou ser ferido. Vocês que são ovelhas, vocês vão se dispersar. O Senhor já estava contando para eles o que ia acontecer. Ou seja, o Senhor estava trazendo o que? Um acalento no coração. Mas não preocupe, porque eu vou voltar para vocês na Galileia. Mas aí Pedro fala: Senhor, jamais, eu não falho, eu não vou errar, eu estou com o Senhor. E na hora que Pedro viu que a situação estava ficando ruim, o que ele quis resolver a situação? Na espada.
Na espada ele quis agir de uma maneira natural. Irmãos, as armas da nossa milícia não são naturais, e sim espirituais, poderosas em Deus. Diga glória a Deus por isso. Você não pode entrar em guerra que não é a sua, mas existem guerras que são inevitáveis, e existem guerras que são nossas, mas nas guerras que nós entramos, você vai entrar até o fim, mas sabe usar suas armas, as armas espirituais, que é a palavra, a oração e o jejum. Diga glória a Deus por isso. Essas são as nossas armas, são as nossas armas. Mas terceira característica de Pedro, então, primeiro, ele com autossuficiência, age com força. Depois, está vendo o processo da queda? Aí ele já começa agora, você vai observar, ele já está longe. Por que ele está longe? Ele já está debaixo de culpa e condenação. Ele já está se distanciando, ele está tendo uma atitude de alguém refratário. Alguém refratário, alguém frio e distante. Ele friamente vai se distanciando. Pessoas refratárias. Pessoas refratárias, ela vai mudando o comportamento dela. Por isso nós somos da comunhão, da intimidade. Deus quer restaurar a intimidade. Então o diabo, ele entra, o que ele produz? Atitudes refratárias na vida da pessoa. Frieza, distanciamento. Isso está acontecendo na vida de Pedro. Olha o que diz lá, Mateus 26, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 57 e 58. Os que prenderam Jesus conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os mestres da lei e os líderes religiosos estavam reunidos. E Pedro, porém, os seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrando, assentou-se entre os guardas, para ver o fim. O que Pedro pensou? Era o que, irmãos? O fim. Esse foi o momento mais difícil para Jesus na terra, certamente, mas para os discípulos também. Não é fácil, nós não podemos nunca jogar a pedra em Pedro. Nós não sabemos qual seria a nossa ação e a nossa atitude se nós estivéssemos no lugar de Pedro. Por isso nós não podemos julgar, porque não era um momento fácil, era um momento difícil. E Pedro, agora ele primeiro, tinha confiança nele. Tentou com as armas naturais, nada deu certo. Qual foi a conclusão? Vou distanciar, a coisa não vai ficar boa. Está vendo a consequência, irmãos? Uma consequência de tomadas de decisões erradas, equivocadas. Mas presta atenção, Deus, Jesus, o Senhor Jesus, foi pego de surpresa em tudo isso, irmãos? Não. O Senhor falou, Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Negar o Senhor, negar o nome do Senhor, negar quem Ele era, negar o privilégio que Ele tinha, de ter andado com o Senhor, de ter experiências com o Senhor. Pedro foi aquele que lá no Monte da Transfiguração, teve uma experiência que poucos homens tiveram. Pedro, Tiago e João, de ver Jesus glorificado, Moisés e Elias. Ele ficou tão maravilhado com aquela experiência, que ele falou, Senhor, para mim não preciso viver mais nada. Vou construir uma tenda para o Senhor, para Tiago e João. Vamos permanecer aqui. Isso aqui é uma maravilha, isso aqui é um mover de Deus. Era um grande mover. Então alguém que viu tudo isso, alguém que no Getsêmani participou daquele momento da oração de Jesus no Getsêmani, que qual foram as direções do Senhor? Orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Pedro, diante de todos esses privilégios, irmãos, ele pensa, meu Deus, o que eu fiz? Eu chutei o balde, acabei com todas as minhas oportunidades, todas as minhas fichas estavam queimadas. Isso aqui Pedro tinha concluído. Era uma conclusão de Pedro, e ele estava convencido. Por isso que ele estava distante, esperando o quê? O fim. Mas não era o fim, porque a última palavra é do Senhor. A última palavra é de Deus, diga glória a Deus por isso. Então, irmãos, observa, né? E por último, Pedro então nega Jesus, lá em Mateus 26, vamos ver também. Mateus capítulo 26, versos 69 e 75. Olha o que o texto diz, Mateus capítulo 26, versos 69 ao 75. Pedro estava fora, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada
e lhe disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Pedro, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o pórtico, outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus de Nazaré. Ele negou outra vez, com juramento: não conheço este homem. Logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Então, começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Olha, irmãos, que coisa difícil, né, para Pedro. Então observa a queda de Pedro. Ele caiu de uma vez, irmãos? Não, foi um processo. Foi um processo, né? Primeiro, ele confiou demais em si mesmo. Ele confiou em si mesmo. E ele tentou no braço forte dele. Lá em Provérbios, olha o que diz. Coloca o projeto para mim, Provérbios 16, versículo 18. É um provérbio que nos chama a atenção. A soberba precede a ruína, e a altivez o espírito, a queda. Próximo versículo. Melhor é ser o que, irmãos? Humilde de espírito. Humildade. Melhor ser humilde de espírito, é não se considerar, não se dar conta. Tudo é a graça de Deus na nossa vida. Mas naquele momento Pedro não sabia disso. E aí, ele então altivo, com palavras altivas. E palavras, irmãos, presta atenção, palavras são sementes. E às vezes as palavras que nós liberamos, elas no mundo espiritual, elas nos checam. Vem contexto, por isso que você precisa aprender não liberar certos tipos de palavras. Eu nunca esqueço, no seminário a pastora Márcia falava: casais estão tendo um atrito, uma briga. Fala: nunca permita a palavra divórcio. Porque se liberar a palavra divórcio, a pessoa fala sem querer. Aí o diabo pega o que? Aquela palavra e vai trabalhar com aquela palavra. É igual aquela pessoa, irmãos, é igual a pastora Márcia, pastores falam. Quando a pessoa ela fala: eu estou achando que eu vou sair do ministério. Falou: pronto. Às vezes ele nem queria. Mas o diabo ele vai pegar essa palavra e vai trabalhar para a pessoa sair. E o pastor fala que nunca viu alguém que falou essa palavra e não saiu. Porque o diabo trabalha com a palavra. Então nós temos que transmitir palavra de vida eterna. Palavra de encorajamento, irmãos. Às vezes nós precisamos ficar em silêncio. Para Senhor, me dá sabedoria com as palavras. A nossa confiança é no Senhor. Porque a queda de Pedro foi uma queda ruim. Uma queda ruim, né? Então, altivo, soberbo, confiando no braço dele, veio as situações, ficou distante. E qual foi o dos pecados? Ele negou o Senhor Jesus. Negou o Senhor Jesus. Irmãos, isso foi num dia. Depois de 3 dias, o Senhor, Ele tem a ressurreição. E qual que é o primeiro cuidado do Senhor? Fale para os meus discípulos da minha ressurreição. E a Pedro. Chama Pedro, porque o Senhor estava o quê? Preocupado com Pedro. Preocupado com Pedro. O Senhor queria ali restaurar. Porque, irmãos, Pedro ele negou o Senhor. A Bíblia diz, existe, por causa do nosso tempo, mas Lucas 12, 9 fala: aquele homem que nega o Senhor, o nome do Senhor, o Senhor também não pode confessar diante dos anjos. Olha, Lucas 12, 9. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Imagina Jesus. Ele não pôde confessar que Pedro negou no mundo espiritual. Mateus capítulo 10, versículo 32 fala: aquele que me negar diante dos homens, vou negar diante do Pai. E aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar diante do Pai. Olha a situação de Pedro. E Jesus está preocupado, o Senhor está preocupado com o quê? Com a restauração.
Por isso que eu quero falar, irmãos, essa palavra e a Pedro, diga a Pedro, quão profundo é isso. O significado dessas palavras, sabe, talvez trazer para o nosso dia, fala, pastor, me identifico com isso. Eu errei, falhei, eu cometi um pecado, né? Um erro, uma falha. Às vezes a pessoa, ela se sente culpada, ela acha que ela não vai mais ter experiências com o Senhor, acha que o ministério acabou, o propósito acabou, Deus não vai fazer novamente. São conceitos que a pessoa tem, mas nós temos que ver o coração do Senhor. O coração do Senhor o quê? Restauração. Quantas pessoas, irmãos, que têm o receio que nunca mais poderão se aproximar do Senhor, porque meu erro foi muito grande. Um dia eu confessei o Senhor Jesus, que Ele era o Filho de Deus, mas olha o que aconteceu. Talvez Pedro estava assim. Pedro pensou, meu Deus, um dia o Senhor fez uma pergunta. Jesus prega ali em Mateus, João 6, uma pregação muito contundente. Aí 70 dos discípulos estão indo. Aí o Senhor olha para os 12 e fala, vocês irão também? Pedro olha para o Senhor e fala, Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu não vou sair, eu estou aqui. Mas esse que confessou isso, lá na frente, ele negou o Senhor. Então, irmãos, presta atenção. Por que esse texto está aqui para nos ensinar? Uma hora você vai falhar, ou você falhou. O que você precisa saber? Deus não muda. Nós podemos escolher não amar o Senhor, nós podemos escolher não aproximar do Senhor, mas o Senhor nunca vai negar o seu amor por nós. O Senhor nunca vai deixar de nos alcançar. O seu amor nos constrange. O seu amor, irmãos, é um amor assim que nós não compreendemos. Porque Pedro poderia falar, mas como assim que ele quer me de volta? Eu neguei, eu fiz tudo errado. Mas isso é o quê? Graça. O nosso Deus é o Deus da graça, diga glória a Deus por isso. É um Deus maravilhoso. Irmãos, você acha que existe algum pecado maior do que negar o nome do Senhor? Negá-lo. E Pedro, irmãos, ele não negou o Senhor, não foi diante de Pôncio Pilatos, das grandes autoridades religiosas. Ele não deu conta nem confessar o Senhor diante de uma criada. Veio uma criada, uma pessoa simples, ele negou o Senhor. Veio outra pessoa simples, ele negou o Senhor. Aí as pessoas chegam e falam, olha, não tem como você negar. A forma de você agir, a sua postura, o seu falar, você é discípulo do Senhor. Ele começa o quê? Nunca conhecer esse homem, começa a praguejar o Senhor. Praguejar. Tamanho desespero dele, né? Essa loucura naquele momento. Mas presta atenção, isso não mudou a maneira do Senhor olhar para ele. Talvez naquele momento ele pensa, estou tão longe do Senhor, mas o Senhor estava tão atento a ele. O Senhor está atento a você, meu irmão. O amor de Deus, o cuidado de Deus para com você, com a sua casa é muito grande. E essa expressão, e a Pedro, o que significa para nós? Eu quero falar com os irmãos rapidamente aqui, 3 princípios. Primeiro, significa que o Senhor nos ama apesar das nossas falhas. Diga assim, o Senhor nos ama apesar das nossas falhas. O Senhor nos ama. Todos nós temos tendência, meus irmãos, a sermos refratários com as pessoas que erram conosco. Todos nós. Tem aquela pessoa que fala assim, ó, pastor, comigo só erra uma vez. A pessoa só erra uma vez comigo. Sabe? Mas qual que é o nosso padrão? Nosso padrão é Cristo. Ele é o nosso modelo. Se nós erramos, o que você viu? Ele continua nos amando. Nada muda o amor de Deus. Presta atenção, irmãos. Deus odeia o pecado. Por que Deus odeia o pecado? Porque o pecado nos destrói. O pecado destrói. O pecado tem consequência. Deus, ele odeia o pecado, mas nunca o amor dele vai diminuir o amor dele pelo pecador. Amém, meus irmãos? Isso é muito importante. Eu estava vendo um testemunho de um casal. Hoje esse casal, são um casal precioso de pastores. São muitos usados por Deus para ministrar em cursos de casais em todo o Brasil. Por 3 anos, eles ficaram separados
dentro da mesma casa. O marido não foi embora da casa, porque não queria divórcio. A esposa queria o divórcio e permitiu ele ficar ali. Ele ficou 3 anos orando. 3 anos orando. Ela refratária no coração, fria, impessoal, aquela coisa. E chegou um momento do poder da oração, que o cálice transbordou. Que aconteceu? Ela começou a ter saudade dele dentro da própria casa. O que aconteceu com ela? Ela ficou com raiva. Como assim? Eu estou tendo falta dele. Como assim eu estou tendo saudade dele? Ou seja, o Senhor estava o que, irmãos? Restaurando o amor. Diga glória a Deus, irmãos. Restaurando o amor. Então, nosso padrão é Cristo. Nosso padrão é Cristo. Sabe? Se a pessoa vem, abraça. Trate com honra. Trate com respeito. Trate com coração. Trate com amor. Mas a restauração da posição, existe uma situação. Mas nós percebemos o coração do Senhor. O nosso coração é semelhante ao coração do Senhor. Diga glória a Deus por isso. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Escondeu, abandonou. Pensa, no momento que Jesus mais precisava. Pedro não estava lá. E o que Pedro falou? Eu vou estar com o Senhor até o fim. Não estava. Estava longe. E presta atenção, quando Pedro negou o nome do Senhor 3 vezes, Jesus viu tudo. O Senhor estava vendo todos os momentos. Todos os momentos. Mas isso, irmãos, não mudou o coração do Senhor. O Senhor continuou amando Ele mesmo assim. Irmãos, parece que é confrontador, mas eu quero falar para você. No dia que você erra, no dia que você falha, o Senhor está vendo. Mas o amor dele não muda ao seu respeito. Pastor, mas o que eu faço diante desse grande amor que me constrange, que eu não mereço? Muda a rota. Haja arrependimento. Arrependimento não é remorso. Volta para o Senhor. Restaura a intimidade para o Senhor. Porque você tem a certeza desse amor por você. Você tem a certeza desse cuidado por você. Diga glória a Deus por isso. Isso é importante. Sabe, irmãos, mesmo que nós falhamos, Deus nos ama. Deus nos ama. Ele não concorda com a falha, não concorda com o pecado. Ele vai restaurar. Sabe, às vezes nós não temos essa dimensão, né? Quantos pais, às vezes, está ali na correção, na disciplina do filho, é necessária a disciplina do filho, para que a alma dele não vá para o inferno, diz a palavra de Deus. Mas o que ele erra? Ele fala assim, olha, Deus não ama criança que faz isso não. Deus não ama. A criança vai e erra. Ela chora, ela arrepende. Mas o que acontece lá na frente? Ele vai errar de novo. Porque ele é criança. Aí o que a criança vai crescendo, vai concluindo o quê? Deus não me ama. Porque eu estou errando. Eu estou falhando. Então, nós não podemos criar essa teologia errada na mente dos nossos filhos. Falar assim, olha, meu filho, você erra, mas Deus continua te amando. Mas esse erro, ele vai prejudicar a sua vida. Então, esse comportamento não é adequado. E o Senhor tem prazer em você. Diga amém, meus irmãos. Porque a criança precisa de segurança. E a melhor segurança para uma criança é ela saber que ela é amada por Deus Pai. Porque muitas crianças não têm pai presente, mas se ela cresce com um pai celestial presente, ela é amplamente sustentada. Diga glória a Deus por isso. Então nós precisamos criar a teologia correta. E essa mensagem, irmãos, ela mudou a vida de Pedro. O Senhor disse aos discípulos, quer dizer o quê? Pedro, eu me ausentei por 3 dias. Eu estava no seio da morte. Eu fui no mais profundo do abismo, eu desci no abismo. Pedro, mas mesmo assim eu amo você. Pedro, ainda acredito em você. Pedro, não estou irado com você. Pelo contrário, eu paguei o preço para nos reconciliar de volta. Nada pode nos separar do amor de Deus. Diga glória a Deus por isso. Tem canção que acho que quem canta é ímpio. Para crente você não pode cantar. O Espírito de Deus não vai sair de você. A graça está sobre você. Diga amém, meus irmãos. Às vezes você canta algo que você parece que Deus está longe, que o amor não está em você, você está separado. Isso não fortalece a sua fé. Nós temos que cantar aquele que fala, eu sou amada, a bondade, favor, a graça é sobre a minha vida. Você não está correndo para ter a presença, ela já está em você.
Você não está atrás da graça, ela já é superabundante sobre a sua vida. Está entendendo, irmãos? O Senhor não está distante, nem no céu, olha para cá, nem no céu o Senhor vai estar mais perto que Ele está, por quê? Hoje está dentro de você, dentro de você. Isso é algo mais maravilhoso. A Bíblia fala que esse é o selo, penhor da garantia da nossa salvação. O Espírito Santo, Ele habita. Então nós temos que decorar, cantar a nova aliança. A presença de Deus está comigo, diga glória a Deus por isso. Salmo 103, eu quero que você abra, eu amo esse salmo, irmãos. Essa semana, oh Jesus, essa semana eu estava na minha casa e eu coloquei um DVD. Coloquei não, né, irmãos? É hábito de falar que eu estou com a mente antiga ainda. No YouTube, né? Mas na minha época era assim. Eu recomendo. Muito edificante. Eu ia falar novamente DVD. Mas é um show, vou falar que é show, né? Você vai na página do Diante do Trono, Preciso de Ti, 2001. Foi uma época de uma ministração no estádio do Mineirão, mais de 130 mil pessoas. Você põe da primeira música ao final, só adoração, nível rádio, lá em cima. E aquilo é tão profundo, né? E eu lembro, em 2001, aí era DVD, viu, irmãos? Eu tinha um amigo especial assim, querido, né? E ali a gente encontrava crentes para assistir esse DVD. Ele tinha esse DVD do Diante do Trono. Tinha todos os Diante do Trono. Naquela época, Diante do Trono era a mesma coisa de Beatles, né? Ninguém falava o contrário, né? Todo mundo ouvia. E aí, irmãos, a gente sentava para ouvir, irmãos, a gente chorava. A gente era cheio do Espírito. Sabe, essa intimidade. E existe uma canção que Deus deu para Ana Paula Valadão, e ela tem um livro sobre adoração, não esqueci o nome do livro, eu tenho esse livro. Ela fala, quando Deus deu esse livro, essa canção para ela, Preciso de Ti. Alguém conhece essa canção? Deus deu essa canção profética para ela, que a nação brasileira precisava cantar essa canção. E essa canção é uma canção bíblica, ela está aqui, no Salmo 103, olha que maravilhoso. Salmo 103, versículo 8 ao 14, olha o que diz. Compassivo e piedoso é o Senhor, lento para a cólera e abundante em amor. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre. Conservará a tua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Diga glória a Deus, irmãos. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é o seu grande amor para com os que temem. Quanto está longe o Oriente e do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, como um pai que se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, porque Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que nós somos pó. Diga glória a Deus por isso. Irmãos, quantos são pais aqui? Você sabe. Às vezes o seu filho está naquela semana de prova. Ele está estudando, está angustiado, está aflito. Essa vontade é ir lá fazer a prova do menino. Você não pode. Mas você está o quê? Compadecido. Um filho enfermo, você correndo com um filho doente, com febre, 39 graus, você indo para o hospital. Você está compadecido. O Senhor fala, como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece de nós. Irmãos, isso é o coração de Deus. Deus não estava na terra lá olhando para Pedro e falou, acabou meu filho, passou, eu te esqueci, te deixei, você está de lado. Não, um pai que se compadece. Estenda a mão. Vem cá, Beto. Pai que estenda a mão, vem aqui meu filho. Aleluia, um filho grande, né, irmãos? Põe ao lado. Põe ao lado. Na verdade, nós não estamos ao lado de Jesus, nós estamos nele. Somos achados nele, sem justiça própria. Ele é a nossa justiça.
Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Essa é a posição. E dentro dessa posição, existe o propósito eterno, divino de Deus, que Deus tem para todos os filhos. E Deus tinha para Pedro, o Senhor falou: Pedro, chama Pedro, vou restituir a posição dele, da intimidade, do acesso, da comunhão, para que ele possa responder ao meu chamado. Irmãos, quando nós estamos debaixo de culpa e condenação, o diabo está te paralisando. O alvo do diabo não é destruir totalmente, é o quê? É distanciar da intimidade. Eu vou falar uma coisa para você: frequentar cultos e frequentar célula não é suficiente. Você precisa chegar no culto e conectar o coração com o Senhor, perceber a presença de Deus nesse lugar, ser tocado por Ele, ser ministrado por Ele, numa célula ser ministrado pelo Senhor, porque isso é intimidade. Irmãos, nós temos que ter aquele testemunho assim: pastor, eu entrei no banheiro, fui tomar banho, Deus estava falando comigo. Falei: glória a Deus. Pastor, eu estou fazendo a minha comida e Deus está falando comigo, como que eu vou fazer ali com os meus filhos. Pastor, eu estou dirigindo, o Senhor está me mostrando como que eu vou fazer nos meus negócios, porque os seus ouvidos não estão tampados mais, estão abertos, porque nós somos filhos amados. Diga glória a Deus por isso. Agora, não é o Senhor que fala: o que você fez, o que você aprontou? Não. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor compadece de nós. Ele não veio para esmagar a cana que está quebrada, Ele veio para levantar, meus irmãos. Obrigado, vamos dar uma salva de palmas ao Beto. Beto, filho amado do Senhor. E convidando você a ficar em pé, significa que o Senhor é um Deus de segunda chance. Meu Deus. Diga a Pedro para ele ir para a Galileia. Em outras palavras, Pedro não pode faltar da reunião. Irmãos, imagina Pedro ouvindo isso. Isso foi uma canção aprazível. Presta atenção, irmãos, tem coisas que são aprazíveis para você. Tem coisas que são fundamentais para a nossa vida. Nós precisamos todos os dias acordar e ter a certeza: Ele me ama. Não importa. As circunstâncias não determinam o amor de Deus por mim. Deus já provou o amor dele por mim na cruz. Deus aprovou.